Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8. Eu quero compartilhar com você nessa hora, neste exato momento, tão somente a parte A do versículo 8, que vai nos dizer assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Vou repetir: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Essa é a palavra que eu quero, dentro de alguns minutos, rapidamente, dar a você, compartilhar com você ou com todos vocês que estão me ouvindo. O título dessa mensagem é este: é tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Eu iniciei essa mensagem te dizendo o seguinte, ou dizendo a todos vocês o seguinte: não há mais tempo. E o tempo que você pensa que tem para poder aproveitar a vida, para poder viver a sua vida da maneira e da forma que lhe agrada, ele é pouco. Por que eu vos digo isso? Porque, na realidade, Jesus está voltando. Ainda hoje pode se dar nessa terra a volta do Senhor Jesus. Por isso que o título dessa mensagem, ou o assunto que eu vou abordar neste exato momento, ele fala sobre a necessidade de nós lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que o título dessa mensagem é este: é tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. O desejo do meu coração é que não só o título desse assunto que eu vou abordar aqui fique fixado na sua mente e na tábua do seu coração, mas o desejo do meu coração e a minha oração é que Deus, Ele possa, no decorrer dos dias que virão, através do seu divino Espírito Santo, fazer você lembrar deste assunto. É tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Eu não sei se você prestou atenção, mas o texto bíblico onde está fundamentado esta mensagem, ele fala sobre vestes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, a parte A do texto bíblico a qual nós lemos, está falando sobre vestes. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo sejam claras, sejam limpas as tuas vestes. E quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos
E a Bíblia nos faz entender, através do Divino Espírito Santo, que as vestes têm o objetivo e a finalidade de cobrir a nudez, pois cobrindo a nossa nudez, as vestes cobrem a nossa vergonha. Então você tem que entender isso nessa hora. As vestes, elas servem para cobrir a nudez daquele que está nu, que está despido, que está sem roupa, que está sem vestimenta. E cobrindo a nossa nudez, as vestes cobrem a nossa vergonha, porque nudez na Bíblia fala de vergonha. Nudez na Bíblia fala sobre situação de tristeza, situação de vexame, situação de humilhação, situação vexatória. Então, quando as vestes cobrem a nossa nudez, ela está cobrindo a nossa vergonha, que estava sendo vista por todos à nossa volta. Eu não sei se você lembra, eu não sei se você já parou para pensar nisso, que antes de Jesus te encontrar, você lembra? Que antes de Jesus ir ao seu encontro, eu convido a você nessa hora a refletir sobre isso, a trazer a memória. Peço ao bom Deus que você traga à sua memória aquele momento que você estava vivendo, que antes de Jesus te encontrar, antes dele te tirar do lamaçal do pecado, te tirar do charco de lodo, você lembra quem você era? Você já parou para pensar como estava o teu estado, ou como você se encontrava, ou como você estava? E a resposta para essas perguntas é tão somente essa: você estava nu. E interessante que Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17, vai servir para mostrar e vai nos mostrar a nossa verdadeira realidade, o nosso verdadeiro estado, quando o Senhor Jesus, ele me encontrou, te encontrou e nos encontrou. Quem nós éramos? Nós éramos, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, vai dizer que nós éramos um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Você tinha 5 coisas na sua vida. Você tinha uma vida desgraçada. Você tinha uma vida miserável. A terceira coisa, você vivia numa pobreza espiritual, numa miséria. Ninguém te dava valor. Ninguém olhava para você como Jesus olha para você no dia de hoje. Você sofria, a quarta coisa, de cegueira espiritual. E a quinta coisa, você estava nu. A sua nudez estava sendo exposta, a sua vergonha estava sendo exposta, vista por todos à sua volta, por todos ao seu redor. Pare e pense, naquele momento em que a sua nudez estava sendo exposta, a sua nudez era uma situação de vergonha. A sua nudez era uma situação de vexame, de tristeza, de humilhação, uma situação vexatória. E era o principal assunto
na roda dos escarnecedores. E foi nesse momento que Jesus foi lá, no lamaçal do pecado, no charco de lodo, enquanto tinha gente falando de você, tinha gente dizendo que você iria morrer naquela situação vergonhosa e humilhante. Jesus foi até você, te estendeu a mão, tirou você do lamaçal do pecado, firmou os teus pés sobre a rocha e te disse assim, nu, na nudez e em situação vergonhosa, de vexame, de tristeza, de humilhação, humilhante, vexatória, você não fica nunca mais. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o fornecedor de vestes. E foi nessa hora que Jesus, sendo o fornecedor de vestes, ele chegou. E Jesus, quando chegou até você, ele disse, sou eu, Jesus. E ele falou mais para você, eu te dou vestes, eu te dou vestimentas, eu te dou vestes novas, eu te dou vestes limpas, eu te dou novas roupas. E essas vestes que Jesus te deu, eu só vou falar aqui de 3, existem outras. Eu vou aqui falar 3 para não tomar muito tempo, porque eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Essas vestes que Jesus te deu, eu separei aqui 3. Primeira veste que ele te deu, vestes espirituais. Segunda veste que ele te deu, vestes de santidade. Terceiro tipo de veste que ele te deu, vestes de louvor. Então Jesus, como fornecedor de vestes, ele deu a você vestes espirituais, vestes de santidade e vestes de louvor. E Jesus disse mais para você, eu te dou vestes e neste exato momento, além de te dar vestes, eu faço uma promessa para a tua vida. E a promessa é essa, que tem veste para você e para toda a sua casa. Nessa situação humilhante e triste, você e sua casa nunca mais vai ficar. Você não vai ficar nunca mais nessa tristeza, nessa situação humilhante e vexatória. Essa situação tão difícil, tão terrível, ela nunca mais vai te assolar. Ela nunca mais voltará até você ou ao seu encontro. Por quê? Porque eu, Jesus, sou o fornecedor de vestes. E o fornecedor de vestes chegou naquele exato momento para a tua vida e para toda a tua casa. E o fornecedor de vestes, neste exato momento, ele é Jesus e ele diz mais, que está ao seu lado. Não importa o que você passou, o que você vem passando ou o que você tem passado. O que importa é que agora, além de Jesus te dar, além do fornecedor de vestes ter te dado roupas novas, roupas limpas, roupas claras, roupas e vestimentas alvas, ele está falando para você que ele está neste exato momento ao seu lado. E que neste exato momento ele está indo lá na sua casa. Ele está visitando o seu arraial familiar. Ele está visitando áreas, setores e campos do seu viver e ele está mudando esse quadro. E para que eu possa encerrar e concluir essa mensagem, entenda isso, vestes alvas aqui no texto ou na Bíblia tem a ver com vestes limpas, que estão sem manchas e sem impurezas. Vestes alvas na Bíblia ou aqui no texto da palavra de Deus representa ou significa veste de santidade. Ou seja,
precisamos, quando Jesus te deu vestes de santidade, Ele está dizendo para você que eu, você, nós precisamos ter uma vida santa. E o que é ter uma vida santa? É uma vida separada. É uma vida em total dedicação, aonde o meu ser, o meu pensamento, o meu íntimo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, eles estão em total dedicação ao Senhor. Então, vestes espirituais significa ter uma vida santa. Você precisa entender que você, principalmente nós precisamos conservar as nossas vestes espirituais limpas, longe do pecado que de tão de perto nos rodeia. Por que precisamos conservar as nossas vestes limpas, alvas, claras, sem mácula, sem mancha, sem impureza, longe do pecado que de tão de perto nos rodeia? Pois o pecado ele pode tirar o brilho da luz de Cristo de nossas vidas. O pecado ele pode tirar o brilho da luz de Cristo, ou seja, a resplandecente luminosidade dessa luz de Cristo, desse resplendor, desse brilho maravilhoso de Cristo de nossas vidas. E uma vez que o pecado tira o brilho da luz de Cristo, essa beleza desse brilho de Cristo das nossas vidas, uma vez que o pecado tira esse brilho, ele vai nos deixando sujos e imundos perante o Senhor. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, ele tem que estar todo momento consagrados ao Senhor. O nosso ser, o nosso interior tem que estar em total dedicação ao nosso Deus. Por isso que eu disse aqui no início dessa mensagem, que eu falei que não há mais tempo. Talvez você está pensando em fazer muita coisa. E eu venho aqui, em nome de Jesus, primeiramente dizer para mim, para que esse vídeo, dizendo primeiramente para mim, eu digo para você em segundo lugar. E eu sei que esse vídeo vai chegar a muitas pessoas, pois a internet ela tem um poder muito forte, que através dela nós conseguimos nos comunicar com pessoas em nossa nação e em outros lugares. E eu sei que esse vídeo vai chegar até você. E talvez você está pensando, eu tenho tempo, e Jesus está falando nessa noite. Não é Enos Vieira que está falando, é Jesus que me trouxe aqui para falar para você, porque eu mesmo não tenho condições de falar nada para você, se Deus na pessoa de Cristo, ou se Jesus não me der nada, ou se o Espírito ele não me passar, se ele não vier me passar, melhor dizendo, a palavra extraída do coração de Deus para a sua vida. Então eu quero te dizer nessa noite, não há mais tempo. Talvez você está pensando, 2020 está à porta, eu tenho todo o tempo do mundo. E eu vou te provar nesse vídeo que você não tem. Tu quer ver uma coisa? Às vezes nós falamos assim, amanhã, se Deus permitir, eu vou estar de pé. Ou amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Ou amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Ou amanhã, se Deus quiser, eu vou trabalhar, eu vou viajar, eu vou curtir a vida, eu vou viver a vida. Por que que muitas pessoas e muitos de nós, inclusive eu, nós falamos assim, até orando, Senhor,
Muito obrigado por esse dia. Estou indo me deitar, mas amanhã, se o Senhor permitir, segundo a sua vontade, o seu querer, se Deus quiser, Jesus, eu vou estar de pé. Por que nós falamos se Deus quiser, se Deus permitir? Porque você não tem a certeza que amanhã você está vivo. Você pode ter certeza de muita coisa nesse dia de hoje, mas ninguém, nem você mesmo, pode te dar certeza que você vai deitar hoje e ao fechar os olhos para dormir, amanhã você vai abrir os olhos e acordar. Quem te garante isso? Se você ou alguém puder me provar isso, eu rasgo a Bíblia. Eu paro até de gravar esses vídeos com mensagens do coração de Deus para a sua vida. Mas sabe por que eu não vou rasgar a Bíblia? E sabe por que eu não vou parar de fazer esses vídeos? Que faz parte da estratégia que Deus nos deu, que é o momento da palavra? Porque ninguém nesse mundo tem o poder de provar ou de dar certeza que vai estar vivo no dia de amanhã. O dia de ontem já passou, o dia de hoje está indo embora. E o amanhã? A Deus pertence. Você vai deitar hoje. Quem te garante que amanhã você vai abrir os seus olhos? Quem garante a você que amanhã você vai estar de pé? Só Deus pode te dar essa certeza. Por isso que nós falamos, amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou estar de pé. Eu vou contemplar mais um dia. Por isso que é importante nós agradecermos pelo dia que estamos vivendo, pelo dia que passou e pelo dia que virá. Porque nós não temos a certeza que nós vamos estar de pé. Assim também como nós não temos a certeza sobre a hora exata e o momento exato que Jesus vai voltar. Por isso que eu iniciei esse vídeo falando, não há mais tempo. E o tempo que você pensa que tem, e o tempo que o Enos pensa que tem, ou o tempo que eu penso que tenho, ele já está reduzido. Ele é pouco. E a trombeta pode tocar. Deus pode dar a ordem ao arcanjo e mandar que ele toque a trombeta. E uma vez que o anjo, ou arcanjo, melhor dizendo, tocar a trombeta de Deus, esse toque da trombeta será o sinal, será o alerta, será a evidência, será o toque de conclamação para os arrebatados em Cristo. E quem vai ser arrebatado? Aqui está uma das evidências. Aqueles que mantiveram, ou aqueles que cuidaram, aqueles que conservaram em preservar, em manter, em conservar e ter uma vida santa, em ter uma vida separada, em viver uma vida em total dedicação a Deus. O que é isso? É o cuidado em lavar as vestes espirituais, é o cuidado em lavar as vestes de santidade, é o cuidado que eles tiveram com as suas vestes de louvor, que o fornecedor de vestes, que é Jesus, deu a eles. Eu concluo essa mensagem te dizendo o seguinte, para que eu não seja muito extenso nessa mensagem. Eu concluo essa mensagem dizendo para você o seguinte, eu encerro essa mensagem aqui, e eu concluo essa mensagem nessa noite, falando para você o seguinte, se Jesus voltar hoje, você já parou para pensar nisso? Se Jesus voltar agora, eu vou aqui fazer só algumas perguntas. Aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, com o celular na mão, vendo esse vídeo, responda para Deus. Se Jesus voltar agora, se hoje se der o toque da trombeta, que o toque da trombeta, além de ser o alerta, além de ser a evidência, porque o toque da trombeta, porque ele serve como evidência, porque ele evidencia, ele revela, ele mostra, ele indica que Jesus está voltando. E outra, o toque da trombeta, só quem vai ouvir são os salvos. Eu vou te provar aqui na palavra. O toque da trombeta, só quem vai ouvir são os salvos.
E você vai entender por que mais à frente eu vou falar sobre isso. Só os salvos vão ouvir. O toque da trombeta não é para o mundo todo. O toque da trombeta é só para os salvos. É só para aqueles que conservaram. Só para aqueles que procuraram manter as suas vestes limpas, alvas, claras, sem mácula, sem mancha, sem impureza, puras, claras, limpas. Aqueles que se dedicaram, aqueles que se preocuparam em não viver a sua vida da forma como eles queriam viver, mas viver a sua vida da forma como Deus quer que eles vivam, porque isso também é muito importante. Alguém pode falar assim, mas eu sou o dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Sim, você manda na sua vida, porque a vida é sua, mas o dono da sua vida é Deus. Porque o fôlego que está no seu pulmão não é gerado por você. O fôlego que está nos seus pulmões, melhor dizendo, ele é o sopro de vida que todo dia Deus sopra do alto da sua glória e chega até você. Se Deus tirar o fôlego de vida dos seus pulmões, você vai murchar, que nem a erva no campo, que nem uma flor no campo. Você vai secar. Eu convido a você e te desafio, prenda a sua respiração por alguns minutos e tente ficar mais de 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos sem respirar. Você não vai conseguir. Você pode morrer sufocado. E por que disso? Porque o ar que você tem dentro de si, você não tem um controle dele. Porque ele não é fabricado por você. Ele não é gerado por você. Ele vem da fonte de vida. E a fonte de vida se chama Deus. Então eu volto a te perguntar. Se Jesus voltar hoje, agora, como estão as tuas vestes espirituais que o fornecedor de vestes que é Jesus te deu? Como estão as tuas vestes de santidade? Como estão as tuas, minhas, nossas vestes de louvor? Qual é o estado das tuas vestes? Como é que elas se encontram? Se Jesus voltar hoje, como é que estão as tuas vestes? Estão limpas? Estão claras? Estão sujas? Estão imundas? Estão nojentas? Estão precisando trocar? Se estão precisando trocar ou de troca, o momento é agora. O momento é esse. Antes que a trombeta toque. Porque quando a trombeta tocar, não haverá mais tempo para trocarmos as vestes. Não haverá mais tempo para trocar. A irmã não vai poder trocar a veste. O irmão não vai poder trocar a veste. Eu, Enos, não vou poder trocar minhas vestes. O tempo de trocarmos as vestes, o tempo de fazermos a troca das vestes é agora. E a última pergunta. Como nós nos apresentaremos diante do Senhor? A pergunta anterior foi, qual é o estado das tuas vestes? E a última pergunta que eu faço aqui é, como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Será que com as vestes espirituais que eu tenho, que eu estou, elas estão em boas condições, em ótimas condições, para que eu me apresente ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na gravidade dessa situação que eu estou passando para você através dessa mensagem? Meu querido, minha querida, se arrependa enquanto dá tempo. Eu fecho essa mensagem falando para você palavras ditas por Jesus. Olha o que Jesus falou. E você vai entender por que eu disse que o toque da trombeta não é para todo mundo. O mundo todo não vai ouvir. Só vai ouvir os salvos que estão espalhados pelo mundo todo. Os salvos que estão espalhados no globo terrestre. O mundo não vai ouvir. Aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não entregou sua vida para Jesus, ele não vai ouvir. Um mundano, um ímpio não vai ouvir. É só os salvos. Aqueles que vivem em total e plena dedicação e que conservam as suas vestes limpas, alvas e claras, suas vestes espirituais de santidade e de louvor, procuram sempre estar fazendo a manutenção, lavando, purificando as suas vestes na presença do Senhor. Olha aqui que Jesus falou. Eis que venho como vem
o assaltante. Por isso que nem todo mundo vai ouvir o toque da trombeta. Por quê? Porque o assaltante, quando ele assalta, ele não avisa que vai assaltar a vítima. Ele vem de surpresa. E Jesus aqui no texto ele está falando, eis que venho, como vem o assaltante. Em outras versões, o ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai entrar na casa para roubar. O assaltante não avisa quando ele vai cometer o crime. Ele vem de surpresa. Por isso que Jesus está falando, eis que venho como vem o ladrão, ou vem o assaltante. Aí ele continua dizendo, Jesus, palavras dele, não é minha não, é de Jesus. E eu vou te mostrar aqui aonde que foi escrito isso e dito isso por Jesus na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Aí Jesus continua dizendo, bem-aventurado todo aquele ou aquela que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, lavadas, limpas, purificadas, claras, sem mancha, sem impureza. Bem-aventurado todo aquele ou aquela que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu. Olha o que Jesus está falando. Pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Agora eu vou falar para você novamente um outro versículo que foram palavras ditas por Jesus. Bem-aventurados. Esses bem-aventurados aqui, esse tipo de pessoa aqui, é o crente, é a pessoa, é a igreja, é o servo, é a serva, ou os servos, ou as servas, ou as pessoas, ou a igreja que Jesus vai arrebatar, que vai ouvir o toque da trombeta. Aí Jesus chama eles de bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Agora eu fecho a mensagem te dizendo o seguinte. Jesus está falando três coisas aqui. Primeiro, que aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que se preocupam em manter as suas vestes limpas, aqueles que se preocupam em conservar ou conservam as suas vestes limpas, alvas, claras, puras, sem impureza, longe da sujeira do pecado, procuram se dedicar. Jesus está falando que esses são bem-aventurados. E esses que se preocupam em manter suas vestes limpas, além de ser bem-aventurados, eles terão duas recompensas. Quais? Por eles terem se preocupado em manter as suas vestes limpas, para que quando Jesus voltasse, encontrasse eles assim, eles vão ter duas recompensas. Quais? Para que lhes assista o direito